O método TRID é o que eu vou usar aqui de maneira mais consistente para a gente considerar o seguinte: das 5 fases do método, existe uma fase, que é a quarta, que vai em profundidade tratar desse assunto. Organização e automatização, ou automação. Na primeira fase, a nossa intenção, diante do NeoTrid, que é a nossa ferramenta de produtividade, é que você pudesse mapear a sua identidade, descobrir aquilo que é importante, como você dedica o seu tempo para cada uma dessas áreas. Estabelecer suas metas, para onde você está indo e como que você pode administrar o seu tempo melhor para alcançar essas suas metas. O planejamento, como você vai fazer para ir em direção às suas metas, que está ligado àquilo que é importante para você, seus papéis, seu equilíbrio, a sua missão. Se organizar para encontrar mais rápido arquivos, documentos, mas não só isso. É conseguir ter uma organização onde você não perca as coisas que você precisa utilizar, enfim. E a execução, que é a convergência de todas essas fases, fazendo com que realmente a sua gestão de tempo funcione. E aí, quando a gente trata dessas 5 fases do método, na ferramenta NeoTrid, a gente está falando do método TRID aplicado ao NeoTrid. Olha, uma das nossas intenções enquanto uso do NeoTrid é você encontrar equilíbrio dos seus papéis. Por isso a importância de você mapear com muita clareza quais são os meus papéis. Eu tenho um papel de mãe, de esposa, de amiga, estudante, papel eu, professora, escritora. No papel profissional, eu sou uma advogada, eu sou empresária. E aí, diante desses vários papéis, como que a gente pode gerir o quê? O nosso tempo de forma produtiva. Eu vou trazer agora, nesse momento, pessoal, conteúdos para a gente aprofundar nessa organização. Considerando o tempo, olha o quanto que é importante a gente considerar as categorias. Aqui existem listas de atividades que a pessoa precisa fazer diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, poderia vir aqui, uma coluna da frequência que eu executo esse tipo de atividade. Eu vou pegar essa primeira atividade, que é 40 minutos, faço diariamente. Eu vou na nossa ferramenta de produtividade NeoTrid, venho aqui nesse mais, adiciono, quanto tempo eu preciso, se é uma atividade pessoal, né, individual, particular, lá o processo social, o meu papel, ou se é uma atividade dentro da equipe, que nesse caso pode ser a empresa, pode ser o departamento, o setor, a área da empresa. Então, vou criar dentro dessa equipe e poderia ter uma categoria aqui, para associar essa atividade. E qual que seria essa categoria? Nesse caso, vou abrir uma coluna que está aqui com a categoria. Vou voltar aqui. E-mail. Só que a gente poderia usar diversas categorias nesse sentido. Como assim, Marcelo? Aqui, a pessoa quer medir a seguinte situação. De tudo que eu faço no meu dia, qual que é o percentual que eu estou usando esse tipo de tecnologia, esse tipo de ferramenta, de caixa de entrada? Então, para quem tem dificuldade aí em usar, em lidar com a administração do tempo, gerenciamento, porque tem várias ferramentas, por que não começar a entender o seguinte: o que chega para mim em cada uma dessas ferramentas que eu uso? Vários sistemas. Então, cada sistema poderia ser uma categoria, as demandas passam dentro dessa categoria, e depois a pessoa teria o próprio NeoTrid gerando indicadores para onde está indo o tempo. Eu vou criar essa atividade aqui de forma recorrente e fazer esse exemplo para vocês. Então, todo dia, e vou salvar. Então, ela ficou sem categoria. Eu vou habilitar para aparecer para a gente categorias aqui. Cliquei nesse ícone de configuração. Eu deixei uma tarefa de planejamento aqui que é diária. Essa daqui é uma categoria relacionada à área do direito, né? Então, é um escritório de advocacia. Então, nesse caso aqui, com consideração civil. No canto direito, 14 horas, eu vou adicionar o nosso webinário aqui. E aí eu poderia colocar o horário previsto mesmo, que é às 15 horas, e o papel que eu estaria naquele momento participando do webinário. Salvei. Então, todos os agendamentos no canto direito aqui. Dentro do compromisso, eu poderia usar aqui para registrar tudo que está sendo falado no webinário. Eu poderia usar até um checklist, vai capturando tópicos, enfim. Ou eu poderia vir aqui também e habilitar o nosso bloco de notas. Exibir bloco de notas e registrando aqui dicas do webinário. Eu vou armazenar aqui.
salvar, vou acessar anotações, e eu posso localizar aqui, ó, dicas do webinário, e manter aqui esse conhecimento, né, essas informações, essas anotações. E poderia até compartilhar. Então, olha que princípio interessante. Ao mesmo tempo que eu posso criar o conhecimento, eu posso compartilhar e posso reutilizar, posso pesquisar. Vou voltar. A gente estava abordando a questão de categorias. A gente, no sistema, tem a possibilidade de criar categorias por um nível pessoal ou equipe. Olha lá. Então, as categorias pessoais, a nossa vida particular, e as categorias de equipe, que podem ser usadas para várias finalidades. Esse exemplo que eu vou trazer hoje, eu vou focar muito como se fossem categorias pelas áreas do direito, mas a gente poderia falar de categoria por setor, por área da empresa, por time. Deixa eu pegar aqui novamente esse nosso exemplo. Ó. Organização produtiva do tempo, tá, pessoal? Já a gente fala de conhecimento, dos outros níveis. Olha, prospecção. A pessoa precisa fazer prospecção 30 minutos diariamente. Então, ela poderia criar uma categoria prospecção para medir o seguinte: tudo que eu faço que está relacionado a esse tipo de atividade, né? Ou seja, de prospectar. As reuniões, reunião interna, reunião com o cliente, até que ponto é preciso separar o tipo de reunião para que eu possa identificar o seguinte: quanto do meu tempo está indo para a reunião? Tá. Essa reunião interna é 20%, e com o cliente 80%. Eu quero ser mais produtivo nas reuniões com o cliente. Então, imagina se eu reduzisse minhas reuniões internas para 10% e passasse a ter 90% de reunião com os clientes. No exemplo do e-mail, olha que interessante. 35% aqui como exemplo na utilização do e-mail. Se eu quisesse reduzir para 30%, o que é isso corresponde em termos de horas? Por isso a importância da gente ter condição de criar indicadores. Eu vou clicar aqui em Meu Progresso para mostrar onde localizar no Neutrid, de maneira muito rápida e prática, a questão das categorias. Ó, vou descer a barra de rolagem. Existe uma categoria possível. Aí eu vou trazer para o dia de hoje. Eu quero fazer uma análise rápida, uma reflexão rápida, como que está o meu agendamento no dia de hoje em relação às categorias. Ó. Civil e planejamento. Então, aqui, se eu tivesse categoria prospecção, e-mail e atividade vinculada a essa categoria, ligada a essa categoria, apareceria aqui para a gente. Pessoal, se tiver alguma pergunta até aqui, alguma dúvida, pode mandar, tá? Então, a intenção é fazer uma organização produtiva para administrar melhor o nosso tempo.